nesse momento, passar para a parte da palavra que vamos trazer nessa noite. Hoje teremos um tema bastante polêmico para trabalhar, que é feminismo e feminilidade. Não existe submissão ao masculino sobre a submissão feminina. O feminismo ele surge em torno de 1901 no jornal The Femme, tendo por fim o melhoramento da condição da mulher do ponto de vista educacional, econômico, social, filantrópico ou até mesmo político. Para Griselda Pollock, o feminismo é, em parte, produto do momento histórico dos anos 60 e 70, que viu novas políticas sociais e culturais serem desenvolvidas a partir dos movimentos pelos direitos civis, do poder negro, das lutas antirracista e anticolonial, também das revoltas estudantis. No início da década de 1980, o feminismo já era um movimento que almejava uma revolução, tanto na realidade social como no conhecimento. A historiadora Karen Offen, comparando aí o feminismo a um vulcão, relata que a atividade feminista surge por fluxos ou erupções que emanam de fendas nos sistemas patriarcais. Poderíamos resumir bem o pensamento feminista atual com as palavras da feminista Gabriele Macaravícios no seu livro Feminismo. Aconselha a autora, abre aspas, a mulher precisa mesmo é ter uma boa carreira, dinheiro na carteira e sair pelo mundo viajando. Nós não precisamos ter um homem que não nos ame verdadeiramente. Nós precisamos somente de nós mesmas. Devemos ter amor próprio, pois ninguém nos amará como nós mesmas. Fecha aspas. A adversária natural dos exageros ou abusos feministas na história, desde o seu início, é a milenar proposição de feminilidade, que é a feminilidade bíblica ou cristã. A famosa autora do livro Feminilidade Radical, Carolyn McCauley, conta em seu livro um pouco do testemunho da sua conversão à feminilidade cristã. Ela lá relata que o começo dessa sua trajetória de volta ao padrão feminino de mulher, esposa, segundo Deus, vem a partir da leitura do texto de Paulo, de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22 ao 24, diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Macaulay relata um pouco do seu testemunho e diz: submissão? Certamente esse era um conceito antigo que ninguém praticava mais. De forma nenhuma, neste mundo de Deus, eu aceitaria que as mulheres são inferiores e que devem viver como cidadãos de segunda classe em relação aos homens. Essa passagem estava simplesmente errada, errada e errada. Todas as minhas ofensivas feministas se ergueram em objeção, mas eu continuei indo para a igreja. Fecha aspas. Eu peço que você, que é mulher, está aqui nessa noite nos acompanhando, assim como Caroline, você continue indo para a igreja. Você continue persistindo em ouvir a palavra de Deus. E não desista de buscar entender um pouco mais da visão do Senhor sobre as mulheres. Antes de você se submeter ao feminismo e chamar Jesus e os apóstolos de machistas. A palavra do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, de 1 a 6, ensina as mulheres de Deus. 1 Pedro 3, de 1 a 6, nosso texto nessa noite. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor.
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem, não temendo perturbação alguma. A tese do apóstolo Pedro, aqui nesse bloco que acabamos de ler, é a seguinte: seja submissa ao seu marido para ganhá-lo para Cristo com as armas do coração. Vou repetir: seja submissa ao seu marido para ganhá-lo para Cristo com as armas do coração. Para entendermos melhor esse conceito, eu vou quebrá-lo em algumas partes e assim a gente vai poder aprender e decifrar melhor essa verdade bíblica. Em primeiro lugar, então, mulher, seja submissa ao seu marido. O verso 1 de 1 Pedro 3 ordena: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Ninguém acha demasiado estranho e ultrapassado se submeter ou obedecer a um juiz ou a um policial que não se conhece. Então, por que é tão absurdo, nesse mundo de hoje, uma mulher se submeter ao homem que ama? A palavra para submissão, aqui no verso 1, é a mesma palavra para submissão às autoridades e submissão aos empregados e patrões do capítulo 2 de 1 Pedro. Refere-se ao tema geral de submissão que ele vem tratando desde o versículo 13 para todos os homens. Para não se ter dúvidas, o apóstolo Pedro então usa o advérbio igualmente, que significa da mesma maneira. Assim como todos devemos nos submeter às autoridades e aos patrões, assim também as esposas devem se submeter aos maridos. Isso porque os maridos foram colocados por Deus numa posição de autoridade sobre o lar. De fato, essa afirmativa não quer dizer que Deus considerou os maridos, por exemplo, superiores às esposas. Mas a ideia é que, assim como todos nós somos chamados para nos submeter e obedecer às ordens legais emanadas dos juízes, emanadas das autoridades legais, também assim as mulheres devem se submeter aos maridos. Isso não quer dizer, deixemos claro, que Deus considera que os maridos são superiores, ontologicamente falando, na questão do ser, superiores às mulheres, de forma nenhuma. Assim como os juízes não são superiores a policiais, a comerciantes, a zeladores, advogados, promotores ou qualquer um de nós. Apenas o juiz está numa posição de autoridade sobre nós e por isso nós devemos obedecê-lo para melhor gerir aí a sociedade. Assim também é a posição do marido segundo Deus. É bom lembrar que, como diz Carolyn McCauley, a liderança masculina não é uma liderança autocrática e para sua própria glória. Pelo contrário, essa liderança masculina que Deus o chama para liderar é uma liderança para servir os propósitos de Deus em benefício dos outros. O que a autora vai chamar de liderança servil. Então, esse chamado para liderar do homem não é um lugar de privilégio, como vai dizer as feministas, mas um lugar de sacrifício, de entrega, de sofrimento, carregando o peso da liderança e o exemplo de se submeter e servir a toda a família. No passo da submissão feminina, é importante então nós esclarecermos alguns pontos, e um deles é a abrangência dessa submissão. A pergunta que a gente quer fazer aqui é: a mulher deve se submeter a todos os homens? De outra forma, a mulher deve se submeter ao seu marido ou a todo o gênero masculino? Uma especificação clara da submissão feminina aqui em Pedro é que ela deve ser somente aos maridos. E nesse sentido, o nosso tema: não existe submissão ao masculino no geral, por parte das mulheres. Isso não é um chamado divino para as mulheres. O texto de Pedro diz que as mulheres devem ser submissas
aos seus próprios maridos. O que isso significa? Que a submissão feminina é apenas para a esfera de uma instituição, a família, e de outra, que não é o tópico desse sermão, que é a igreja. Também na igreja, o pastor, a autoridade máxima, deve ser um homem. O artigo e o pronome aqui possessivo do versículo, o seu, no caso do seu marido, no texto, deixa claro que as esposas não estão sujeitas a nenhum estranho, senão aquilo que é de sua propriedade, ou seja, o seu marido, que ela casou com ele e se entregou a ele e ele a ela naquele dia do matrimônio. As esposas, então, são chamadas a submeter apenas aos maridos. Irmãos e irmãs, isso é muito importante porque isso limita o espírito machista que de fato existe no meio da nossa sociedade. Com a ideia de que a mulher é um ser inferior e que sempre deve submeter ao homem em qualquer espaço. Isso não é bíblico. Mulheres não foram chamadas por Deus para bater continência diante dos homens na rua. Elas devem submissão às autoridades seculares e religiosas, assim como eu e você que somos homens. Mas a diferença é que também as mulheres devem se submeter aos seus esposos, aos seus maridos, segundo as Escrituras. Sendo assim, as mulheres do Senhor não foram convocadas para serem submissas a todos os homens. A mulher de Deus, ela não tem um convite divino para se submeter ao masculino de forma geral. A submissão feminina é um chamado para uma função familiar, eclesiástica e não societal. Por isso mesmo, então, uma mulher pode ser uma juíza, pode ser uma prefeita, pode ser uma governadora e liderar, assim, homens para o melhor exercício da sua função. Isso significa que o ser feminino ele pode exercer qualquer papel de liderança em qualquer área da sociedade, menos, segundo as Escrituras, no lar, que aqui é o marido, e na igreja, que o pastor só pode ser homem, segundo as Escrituras. Apenas essas duas esferas, Deus reservou apenas para a liderança masculina. Todo o resto, a mulher pode exercer a sua liderança. Ninguém acha demasiado estranho e ultrapassado se submeter a um juiz ou a um policial que não se conhece. E por que então que o feminismo acha ou vê de forma tão absurda uma mulher se submeter a um homem que ama? Não é lógico, não é razoável. Um dos argumentos do feminismo contra a submissão feminina é que essa atitude de submissão diante do marido transparece uma ideia de inferioridade da mulher diante do homem. Mas será que é isso mesmo? De acordo com o Espírito de Cristo e os seus ensinos, a submissão de uma mulher não revela inferioridade, mas um comportamento puro, capaz de dobrar um coração de um marido mau. Existe uma finalidade para a submissão? Qual o propósito dela no meio do lar? O propósito para a submissão. Seja submissa ao seu marido para ganhá-lo para Cristo. No texto de Pedro, então, continua nos ensinando no versículo 1, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos, mas essa atitude de submissão ela não é desprovida de finalidade e de propósito. As servas de Cristo devem se submeter aos seus maridos para terem maior poder de convencimento e persuasão. Elas devem ter uma atitude obediente e respeitosa diante dos seus cônjuges com a finalidade de ganhá-los para Cristo. Por exemplo, se seu marido ou o seu cônjuge ainda não obedece à palavra ou se recusa a acreditar na mensagem cristã, a esposa pode trazê-lo para a crença em Jesus só por meio do seu procedimento, da sua conduta, do seu comportamento. De outra forma, mesmo que seu marido se diga crente, mas ainda vive uma vida de pecado e hipocrisia, o seu viver santo em casa, independentemente das suas discussões, palavras ou rebeldia contra ele, vai constrangê-lo à prática da fé. No novo filme de Aladdin, com o Will Smith,
a princesa Jasmine, do reino de Agrabah, incorpora algumas bandeiras da libertação ou de libertação feminista, como muitos outros filmes, ou a maioria hoje, carregam. A questão do poder de fala, uma bandeira feminista, é a mais forte dessas bandeiras naquele filme de Aladdin. A princesa, então, ali, Jasmine, deseja assumir o trono do pai, o que naquela época não era costume, obviamente. Para isso, ela precisa, então, se libertar da prisão do silêncio, da obrigação de se calar e apenas ser vista como uma escultura sem inteligência, apenas para ser admirada e usada pelos homens. O cristianismo não apoia a figura feminina do bibelô, a ideia de que a mulher não pode argumentar, colocar suas ideias e contribuições sobre a mesa, influenciar e contribuir mais diretamente na sociedade. Miriam, irmã de Moisés, e a juíza Débora, ainda no Antigo Testamento, por exemplo, exerceram papéis de liderança no seu tempo, no meio do povo, e eram ouvidas. A mulher virtuosa de Provérbios é uma mulher proativa, muito longe dessa ideia de feminilidade açucarada que a gente tem no meio das igrejas e que a blogueira Francine Walsh, também escritora do blog A Graça em Flow, cunhou, né? Feminilidade açucarada. Minha esposa, inclusive, serve nesse blog também como conselheira. E esse termo, feminilidade açucarada, ele de fato resume essa ideia que tem no meio das igrejas de que mulher não pode sair para trabalhar, de que mulher não pode exercer um papel de liderança como uma juíza, como uma autoridade, e que a mulher deve apenas e tão somente ficar no lar, senão ela estaria pecando. Esse conceito de feminilidade açucarada não é o conceito bíblico do feminino. Podemos relembrar que essas mulheres que exerceram papéis de liderança, que eu acabei de citar, e que até mesmo trabalhavam de forma dura e intensa, como no caso a mulher de Provérbios, considerada por Deus uma mulher virtuosa. Tomava as coisas de conta das coisas da casa e também trazia renda de fora para dentro da casa. Apesar disso, de todo esse conhecimento do antigo, muitas vezes a gente se discute, mas para a igreja isso não mudou? Não, a gente pode lembrar, por exemplo, também de Febe, de Priscila, que de acordo com os registros do Novo Testamento, exerceram papéis também de destaque, tanto na liderança como na teologia cristã, no caso de Priscila, e foram então ouvidas e respeitadas em seus ensinos lá na sua época. Dessa forma, então, é importante entender que, apesar de que as mulheres podem, ou até devem, colocar sua opinião na mesa, expressar sua inteligência, seu chamado em qualquer área que não seja do lar e da igreja como a líder máxima, nós, qualquer homem ou mulher, no papel de submissão diante de uma autoridade, deve ser capaz de convencer sua liderança não apenas pelas palavras, mas principalmente por meio de uma atitude humilde. A concepção, então, aqui trazida pelo Espírito para uma mulher capaz de ganhar ou conquistar seu marido sem palavras, não é o conceito de vetação de fala da mulher, mas o conceito de submissão na prática diária. Isso porque a insubmissão, você que é mulher sabe disso, e eu como homem também sei, no contexto de pastoreio, a insubmissão está muito relacionada a discussões e debates desrespeitosos entre os cônjuges. Em contrapartida, uma mulher submissa ao seu marido, ela vai buscar, então, evitar essas discussões sem fim, com grandes riscos, inclusive, de desrespeito e desonra ao seu líder por parte dela. Então, para evitar esse desrespeito, ela vai, então, tentar ganhá-lo pelo ser e não pelo falar. Um homem, ou talvez até mesmo ninguém, não é tão ligado ao convencimento pelas palavras, mas muito mais pelas ações, ainda mais no contexto do lar. De modo que não adianta, então, a mulher querer convencer seu marido ímpio de mansidão, humildade que ela tem em Cristo, se ela joga, então, os pecados dele na cara dele de forma arrogante e desrespeitosa. O ponto aqui, então, do silêncio da mulher na relação com o marido, de acordo com Pedro, não está dizendo respeito à inferioridade feminina, à vedação do poder de fala, mas à sabedoria no relacionamento dentro do lar.
O ponto aqui é a mulher saber usar a melhor forma para convencer o marido de algo bom, ou melhor, de ser ou de fazer. De acordo com os estudos da retórica, no processo de convencimento, deve-se buscar sempre os melhores argumentos. E, às vezes, o melhor argumento numa discussão é o silêncio. No caso das esposas, o melhor e mais poderoso argumento para com o marido é um gesto, uma atitude submissa, e não palavras, muitas vezes, revestidas de uma autoridade que Deus deu ao marido como líder. Uma mulher que convence o marido pelo silêncio não é uma mulher que se coloca numa posição de inferioridade, como diria o feminismo, mas é uma mulher que de fato possui uma inteligência dócil, gentil, sábio. Qual é a melhor retórica? É aquela que usa a fala e não convence, ou aquela que usa o silêncio e dobra o oponente? É a observação atenta do marido sobre as atitudes santas e respeitosas da esposa que o convence da realidade de Cristo em sua vida. Por exemplo, a palavra traduzida para honesto na Bíblia atualizada, aí na frase do verso honesto comportamento, significa pureza. Honesto significa aqui pureza. É, irmãs, uma vida pura, mansa, pacífica e santa de uma mulher de Deus que quebra a ignorância de um marido ímpio, desrespeitoso e mau. É uma vida sem uso de roupas sensuais, palavras ou gestos obscenos, que convence o marido da pureza que há em Cristo. É uma vida sem fofoca ou descontrole nas compras, que persuade o seu marido do domínio próprio que há em você por causa de Jesus. É uma vida sem amargura das amigas, dos amigos, do passado, dos familiares, que faz o seu amigo, o seu marido, acreditar no perdão que há em sua vida por meio do sangue derramado de Jesus sobre você. Mulheres, não tratem os seus maridos com desrespeito e chacota, mas, pelo contrário, os temam. O verso diz com um comportamento cheio de temor. Isso não quer dizer que a mulher deve ficar amedrontada diante do marido, ficar se tremendo quando ele chega em casa, por exemplo. Cheio de temor aqui é uma mulher cheia de reverência, respeito. Assim como nós ficamos diante de um policial ou de um juiz. Mas você não se treme diante de um policial quando está com os documentos em dia, quando não deve nada à justiça. Assim também, mulheres não devem ficar se tremendo de medo diante do marido se vive uma vida de santidade, correção. O temor da mulher para com o marido é um temor, então, relacionado ao respeito, reverência, aquela mesma que você tem diante de uma autoridade secular, e que ninguém vê isso como inferioridade ou como a ideia de uma mulher se inferior ao homem. Mulheres de Cristo não sejam mais respeitosas diante de um policial do que diante do seu marido. Não sejam mais submissas a um juiz que você não conhece do que ao marido que você disse que ama. Vimos que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos com um propósito maior: ganhá-los para Cristo, convencê-los da transformação da realidade e nova vida que há em Jesus em você. Entretanto, quais armas essas mulheres você tem, você pode usar para encampar esse projeto de ganhar o seu marido para Cristo, de santificar a vida do seu marido dentro do lar? De que forma, então, você pode transformar o seu marido com poder? Seja submissa ao seu marido para ganhá-lo para Cristo, com as armas do coração. O texto de 1 Pedro 3,3 declara: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Um adorno é tudo aquilo que ajuda você, que é mulher, a ficar mais bonito. Pode ser, por exemplo, uma maquiagem, um penteado, uma joia, uma roupa. Adorno, ou um instrumento para você ficar mais bonito ou mais bonita,
não deve vir principalmente do que é exterior, do que está por fora, segundo Pedro. Isso porque você sabe disso. A atitude mais normal do feminino é buscar sempre ficar mais bela, mais bem vista e ser assim admirável, não é? Mas isso se torna um problema grande quando o mais belo do seu ser, a parte mais bonita da sua vida, é o tipo de penteado, são as joias que você usa no braço, no pescoço, são as roupas caras ou chamativas que você veste. Deus não proíbe o cuidado da mulher com a beleza externa, é fato. Entretanto, proíbe o foco, a energia, a atenção demasiada da mulher voltada para a questão estética, para a questão externa. A mulher de Deus, ela deve buscar, sim, ser mais bela, se cuidar, mas essa busca deve começar e se intensificar no embelezamento do coração antes do embelezamento do rosto. Antes de fazer os retoques da face, a serva do Senhor deve retocar as espinhas e manchas do coração. Antes de fazer os retoques da face, a serva do Senhor deve retocar as espinhas e manchas do coração. Isso também é até mesmo questão de inteligência e sabedoria, porque perceba, não importa o quanto você gaste com o cuidado externo, salão, maquiagem, plástica, o externo se corromperá, envelhecerá, vai ficar menos bonito. Já o coração embelezado por Cristo, como um vinho, só aumenta a beleza e o sabor com o tempo. O coração purificado e embelezado pela fé em Jesus é incorruptível, diz o texto. Quer dizer, duradouro, imortal, como as belas montanhas com picos de gelo. Esse tipo de beleza feminina não pode ser instruído com a aparência externa. Muito ao contrário da visão rebelde e revolucionária do feminismo, um coração ou um interior bonito de uma mulher diante de Deus é um coração manso, gentil, tranquilo, pacífico, calmo. O apóstolo Pedro diz no versículo 4 do capítulo 3, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A mulher de valor diante de Deus não é aquela que você vê na TV e nos jornais, sai nas ruas vestidas de preto, gritando palavrões, participando de confusões, desrespeitando autoridades, até mesmo quebrando coisas. Uma mulher de fibra e de valor, de verdade, diante do seu Criador, ela é pacífica. Ela ganha o coração do marido pelo argumento gentil e o comportamento manso. Em outras palavras, uma mulher de valor diante de Deus não perde a classe, não desce do salto, não perde as estribeiras, não fica translocada, preserva a forma educada, polida de ser. E é exemplo de paz, tranquilidade, é instrumento de pacificação na sua casa. Foi assim que agiram, por exemplo, as mulheres de Deus na antiguidade. E o apóstolo Pedro nos relembra no versículo 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. As mulheres santas ou devotas do passado, que depositavam sua esperança no Deus da Bíblia, ataviavam-se ou vestiam-se atrativamente, não principalmente com roupas e joias caras, mas com submissão, com respeito aos seus líderes, aos seus maridos. Como, por exemplo, Pedro destaca a história da esposa de Abraão, a grande Sara. Esta grande mulher da história da fé, ela obedeceu, ela se sujeitou ao seu marido Abraão por toda a sua vida. O verbo para obedecer aqui, no versículo 6,
onde Sara obedeceu, revela um padrão de conduta que era contínuo no tempo passado. Sara não obedeceu a Abraão apenas por 1 ano, 2 anos ou 3 anos, mas por toda a vida. Um símbolo linguístico externo da submissão de Sara foi a forma que ela chamava o seu marido, Senhor. A palavra para Senhor, aqui trazida por Pedro, ela expressa profundo respeito por uma autoridade, como alguém que é um mestre, que é um rei ou um imperador. Sara via Abraão não apenas como o seu marido amado, mas também como seu mestre, como seu líder, como uma verdadeira autoridade sobre sua casa, sua vida, da envergadura ou da grandeza de um rei. Mulheres, vocês tratam seus maridos como reis, como príncipes, como autoridades do lar, ou como muitas vezes animais, sem respeito algum. Quantas mulheres tratam seus maridos com valor e com respeito que Sara tratava Abraão? De acordo com o grande teólogo Howard Marshall, quando Sara, ela não usa o termo hebraico normal para marido, que seria Baal, mas o troca por Adon, ela então, que significa Senhor, nesse momento, então, Sara se torna um exemplo notável do Antigo Testamento de submissão divina. Porque ela muda o termo, que não era o termo mais comum, Baal, por Adon, e assim então mostra que Abraão para ela é algo superior a apenas um marido comum. É alguém que tem uma grandeza, uma beleza, uma autoridade diferenciada sobre a sua vida. E esse é o padrão para as mulheres cristãs diante dos seus maridos. Nas palavras de Ramsay J. Michaels, na literatura antiga, a palavra hebraica Adon não é usada com frequência para se referir a um marido. E por esse motivo, chama a atenção de Pedro como um exemplo incomum de respeito e deferência por Sara. A palavra, então, que Sara usa, Senhor, ela é diferente, ela não é comum, assim como também não é comum hoje. Apenas simplifica, na sua época, exemplifica, em sua época, uma atitude de submissão, respeito grandioso diante do seu marido. Todas as mulheres que amam o Deus da Bíblia pela fé são filhas de Sara, é o que diz o apóstolo. Abraão e Sara são os pais da fé no Messias. Por meio de Abraão, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. Por meio de Sara, o povo que daria origem ao descendente messiânico, Jesus, foi criado. Que povo é esse? O povo judeu. Vem de Abraão e Sara. Todas as mulheres que creem no Messias, em toda a história, participam da natureza, da fé de Sara, e por isso são suas filhas. Nesse sentido, elas comungam do padrão de Sara, da natureza de Sara, do caráter de Sara, tanto para ser mulher, como para ser esposa, em submissão e respeito e honra aos seus maridos. Ao serem como Sara, as mulheres piedosas praticam o bem, fazem o que é certo aos olhos do Senhor, e por isso elas então não vivem amedrontadas, como diz o texto, não temem perturbação alguma. Elas não vivem então amedrontadas com as intimidações e ameaças de um marido incrédulo, porque ela não está ali batendo boca, brigando constantemente com eles, como muitas vezes acontece, provocando aqueles que já são maus e despertando neles então o interesse de bater ou violentá-las. Mulheres que agem como Sara, elas não vivem em regra em ansiedade ou pânico, com medo dos conflitos com seus cônjuges, porque elas fogem da briga. Elas são instrumentos de pacificação, elas são instrumentos de calmaria dentro do lar e não de provocação. Claro que nenhuma dessa violência masculina, não importa o que a mulher diga, vai justificar uma violência física, de forma nenhuma. Mas uma mulher pacífica, uma mulher cristã como Sara, que honra o seu marido, que atua mais pelo gesto e comportamento nas discussões e menos pelas palavras duras, arrogantes, provocadoras, essa mulher com certeza sofrerá menos riscos de ser então de sofrer então alguma violência mais intensa, seja por palavras ou por gestos, por parte do marido ímpio e mau.
Quero então ir para a conclusão, lembrando que Abigail Adams articulou o que seria a premissa feminista básica ao seu marido, John Adams, primeiro vice-presidente e segundo presidente dos Estados Unidos, um dos pais fundadores da nação americana. Abigail Adams disse a John Adams, pedindo para que ele colocasse já naquela época leis para proteger as mulheres. Ela disse, abre aspas, lembra, todos os homens seriam tiranos se pudessem. Fecha aspas. O feminismo ele não surgiu por causa de afrontas criadas ou fabricadas. De fato, existia um contexto de machismo, de limitações do feminino que não existia na Bíblia nem por Deus. O teólogo Richard L. Gans acerta quando diz que, abre aspas, estou cansado de ouvir que as feministas são responsáveis pela decadência da família. Temos que colocar a responsabilidade onde ela é devida, nos cabeças dos lares. O feminismo foi uma erva daninha que cresceu em um jardim machucado e mal regado pelos homens. Mas, irmãos e irmãs, o lado torpe do masculino, o machismo, não precisa ser enfrentado pelo lado torpe do feminino, que é o feminismo. Como testemunha a autora Carolyn McCauley, do livro Feminilidade Radical, que eu indico aí a todas as mulheres, abre aspas, todas as minhas antigas filosofias feministas, diz ela, resultaram apenas em socos ao vento. Irmãs, irmãos, o feminismo apenas levou Carolyn para um abismo em que a fazia cair longe do padrão de feminilidade do Deus que a criou e a formou. Mas se pudéssemos então ir para o fim, especificando o que é, de fato, uma feminilidade bíblica. Uma feminilidade bíblica. Carolyn, em Feminilidade Radical, vai resumir da seguinte forma. A feminilidade bíblica não é um molde de tamanho único. Não tem a ver com um certo modo de se vestir. Filmes ou livros da Jane Austen, chás, vozes quietas e estampas floridas, ou qualquer estereótipo que você esteja imaginando agora. Viver de acordo com os princípios bíblicos hoje requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecer firmes contra filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus e sua autoridade. Irmãs, que todas as mulheres de Cristo que temem ao Deus da Bíblia, filhas de Sara, herdeiros de um reino eterno, possa fazer a oração da famosa romancista inglesa, e por que não falar aqui, como diz a minha esposa, a melhor de todas, Jane Austen, que vai dizer a seguinte oração, e que ela também seja a sua. Diz a autora, então, de Orgulho e Preconceito, abre aspas, acima de todas as outras bênçãos, ó Deus, por nós mesmos e por nossos irmãos, imploramos a Ti que acelere nosso senso de Tua misericórdia na redenção do mundo, do valor daquela santa religião na qual fomos criados, e que nós, por nossa própria negligência, não joguemos fora a salvação que nos tem dado, nem sejamos cristãos apenas no nome. Seja submissa ao seu marido para ganhá-lo para Cristo com as armas do coração. Que a tua feminilidade seja tão somente uma expressão da cruz do teu Cristo no mundo. Um ato de entrega, submissão e amor diante de pecadores, como Cristo fez na cruz do Calvário. Vamos orar. Todo-Poderoso Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de levar a Tua palavra aos corações de homens e principalmente mulheres que buscaram conhecer mais da Tua visão, do Teu conceito, do Teu princípio, do Teu querer, do Teu desejo para as mulheres que o Senhor tão belamente, graciosamente criou. Que o Teu Espírito fale
transforme, quebrante, mude qualquer entendimento errôneo de feminilidade, qualquer entendimento errôneo de machismo, que possamos, ó Pai, estar vivendo o padrão de homem e de mulher, masculino e feminino, que a Tua palavra constrói, negando os conceitos do mundo caído e suas filosofias equivocadas, incoerentes, errôneas, destruidoras. Protege nossas mentes e corações, e que a nossa vida reflita uma masculinidade, uma feminilidade diante da cruz, diante de Cristo, o nosso Senhor. Para a glória dele, oramos e pedimos. Amém. Semana que vem, não percam, homens, recado agora para vocês, tá bom? Foi um grande prazer estar com cada um nessa noite. Que Deus abençoe grandemente e um abraço forte. No nome do Senhor Jesus, oremos para que Ele nos livre, nos guarde, e que a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a mão do Senhor esteja sobre cada um de vocês. É a minha oração durante essa semana. Um grande abraço.